Muitas pessoas se perguntam por que que o Eduardo, já que ele é um criminoso, todo mundo sabe dos crimes, todo mundo denuncia, todo mundo faz isso, por que que ele não vai preso? Por que que a casa dele não cai? Por que que ele continua há 5 anos já fazendo isso? O SBT entrou em contato com a gente, eles também queriam fazer a matéria com a gente. O Instagram do Dudu tá no ar ainda, só que você ainda não foi lá na meta. Fala galera, vídeo novo começando e hoje, domingo pra mim, pra você aí, o dia da semana, corrido, começou. Estamos trabalhando em pleno domingão, quase 8 horas da noite. Vamos trocar uma ideia com o nosso advogado responsável que vai fazer o Eduardo Lino Ribeiro da Silva, vulgo Duduzinho, Hulk BR, ser preso. E em breve, a conta do Instagram dele ser banida pra ele conseguir, ou melhor, pra ele não conseguir mais dar golpe nas pessoas roubando canais e contas de Instagram. Então, venha pra cá o nosso querido Alberto Bedini, nosso advogado. Olha ele aqui, ó, poder da edição. Fala, Bedini, e aí, domingão, hein? Coisa boa. Fala, Raul, tudo bem? Pleno domingão, a gente trabalhando, mas eu gosto de trabalhar no domingo, um dia que é bem tranquilo, o comercial fica mais fraco, a gente fica mais tranquilo para conseguir. O cara em demanda precisa de atenção, assim, né? Inclusive demandas especiais, como o caso do nosso querido Hulk BR. E você tá na correria? Tá muitos casos pra cuidar, além do caso do Hulk, obviamente. Você deve ter um monte de casos aí pra cuidar também. Graças a Deus. Bastante trabalho, porque trabalhando bem a gente consegue chegar no resultado, principalmente em casos assim que a gente precisa de apoio de autoridade policial para conseguir fazer a investigação de forma legal. Estragar nosso trabalho tem avançado de forma produtiva, Coisa inteligente boa. e produtiva. Cadê o resultado? O pessoal quer imediato, né? Eu também gostaria muito que fosse você ir lá num fórum, processar e no dia seguinte o Eduardo já tá sendo intimado, mas não é bem assim, né? Do lado de cá, a situação é a mesma. Apesar do caso não ser nosso, a gente não trabalha aqui de meio, como a gente costuma falar, meio para um fim, né, o advogado. A gente também tem interesse em chegar a um resultado o mais rápido possível, mas às vezes não é possível. Acontece que no caso do Eduardo específico, a gente tem alguns casos de exemplo, por exemplo, que são bem famosos. O caso do ex-jogador Robinho. Ele cometeu o crime fora do Brasil. Bem lembrado. O Robinho, ele tava fora do Brasil, né? Bem lembrado. Exatamente. Isso daí, pra quem não acompanhou. Bom, se a pessoa não acompanhou, ela mora numa caverna, né? Esse caso é até pra quem não acompanha futebol. Pra quem não acompanha futebol, conhece esse caso. Né? Foi o Brasil inteiro, furou a bolha. Na Itália, pra conseguir encontrar ele, fazer a condenação também, ele conseguiu se esconder por um bom período. Ele se escondeu? Ele conseguiu se esconder lá, tipo... Por um tempo, né? Se escondeu na Europa, na Itália. Mas como é que é assim, se esconder? Por exemplo, ele tem um endereço que ele tá morando. É que nem no Brasil, que o oficial de justiça tem que ir até o seu endereço para te entregar um ofício para então estar valendo aquele processo? É mais ou menos isso? Isso, exatamente. E ele até apresentou defesa, mas ele não se apresentou à justiça italiana. A Itália pediu a extradição dele, só que o Brasil não faz extradição de nativos. Robinho, ele é brasileiro. Tá, então o que nós temos em comum aqui é que o Eduardo, o Hulk, ele é um espanhol. Então, assim, naturalizado, pelo menos isso, né? A informação que nós temos é que ele é naturalizado espanhol. E a Espanha também não faz extradição de nativos ou naturalizados a espanhóis. Ok, né? Então temos algo em comum com o caso Robinho. Exatamente. Mas não há nenhum empecilho para que o Eduardo seja condenado. Inclusive, ele já vem sendo condenado em vários processos no Brasil. Verdade, mas são vários. Vocês botam vários nisso, né, exatamente. Cara? Só que no âmbito civil. Além do processo civil. Que o civil envolve basicamente, nesse tipo de caso, a reparação por dano moral, dano material. A condenação pelos crimes que ele vem cometendo são feitas na justiça criminal. É outra esfera. E ninguém processou ele como um criminoso, né? Somente nós que estamos tomando essa iniciativa de botar ele como um criminoso, porque a maioria das pessoas que caíram no golpe dele, elas pediram uma reparação financeira como um acordo que não deu certo com uma pessoa que passou elas para trás. Exatamente. Além da questão de reparação pelo prejuízo que ele causou, através das falhas no sistema do Google, do YouTube, sim. A gente está indo para esse lado também da esfera criminal. Não tem o poder de dar ordem de prisão, não tem o poder de investigar, abrir um inquérito policial. Eu não tenho essa autoridade porque eu sou advogado, porém a autoridade policial tem. O nosso trabalho... você faz o pedido, né? É juntar os laudos que a gente tem e fazer o pedido. Exatamente. E aí a gente reuniu a documentação, a investigação em andamento.
Para conseguir essa colaboração, nós temos alguns pontos. Aí ele vai se igualar de vez ao caso do Robinho, que o caso do Robinho foi um caso criminal. Então a gente colocaria o Eduardo ali mais ou menos... Através dos acordos de cooperação, como a Convenção de Budapeste, do qual o Brasil e a Espanha são signatários, né, um acordo justamente para crime cibernético, cooperam fornecendo IP, o URL oficial meteu delito, enfim, todo o material, toda a informação que ajude a encontrar o criminoso. O Brasil precisa disso, a autoridade policial precisa disso para conduzir a investigação. A Polícia Federal, ela pediria isso para a Polícia da Espanha, e a Polícia da Espanha, por ter esse acordo, e eles passariam essas informações do Eduardo para a Polícia Federal brasileira. E aí, o Eduardo, sendo condenado pela Justiça brasileira, poderia levar essa sentença ao cumprimento, fazer um acordo para fazer o cumprimento da sentença na Espanha. Então, mesmo ele sendo um cidadão naturalizado espanhol, ele pode cumprir a pena lá através de um acordo de colaboração, que é exatamente o caso do Robinho, que foi condenado na Itália, e através de colaboração o STF concordou, aceitou e está cumprindo pena no Brasil. É isso que eu não entendi, porque na época, assim, eu não manjo nada dessas leis, mas na época eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, pô, o cara cometeu um crime lá, foi pego lá, julgado lá e veio pro Brasil, tipo... Eu fiquei confuso, eu não entendi, foi porra nenhuma. Então foi por isso. Exatamente. Foi um acordo. Houve parte da justiça, procedimento penal na Itália tentando a extradição dele, mas como o Brasil não faz a extradição de nativo brasileiro, mesmo caso Eduardo enquanto espanhol, na qualidade de cidadão espanhol, a Espanha não vai mandar ele para o Brasil, mas a Espanha pode cumprir a pena da condenação no Brasil, na Espanha. E aí isso facilitaria muito o nosso trabalho para conseguir a prisão dele, que é algo que a gente busca, para que ele não cometa mais esses crimes, né? E também facilitaria o trabalho da própria polícia que faz esse papel. Tá, então estamos no caminho. Então, muitas pessoas se perguntam por que o Eduardo, já que ele é um criminoso, todo mundo sabe dos crimes, todo mundo denuncia, todo mundo faz isso, por que ele não vai preso? Por que a casa dele não cai? Por que ele continua há 5 anos já fazendo isso? E a resposta tá aí, porque as vítimas não entraram com um processo criminal contra ele, apenas um processo civil, no qual, inclusive, ele já tem perdido em alguns desses processos. São mais de 13, né, da última vez que nós pesquisamos, só que esse número parece que aumentou. Mais pessoas vieram a processar ele. Porém, criminal não tem nenhum. Aí eu entro até no tópico do Fantástico. A gente conversou com o pessoal do Fantástico. Um spoiler aqui, tá? Para o pessoal que tá assistindo. O SBT entrou em contato com a gente. Eles também queriam fazer a matéria com a gente. Falaram com o Bedini. O Fantástico e o SBT deu a mesma conclusão, que era mais ou menos isso. Eu quero que você explique, porque não, o Fantástico e o SBT chega a falar, a gente quer reportagem e fala, não vai dar para fazer por causa disso aqui. Eles querem um inquérito, conversar com a autoridade policial, não só com o jurídico, mas também com a autoridade policial que representaria basicamente o Estado, para não restar nenhum tipo de responsabilidade civil para cima da emissora. Para o Dudu não processar a Globo, o SBT. Por exemplo, vocês estão me chamando de ladrão, mas não tem nenhum processo aqui onde eu fui condenado por assalto, enfim. Ele é assim, ainda poderia ganhar uma indenização da de graça, né? De graça, ele ganharia facilmente. Isso que se evita. Porém, como é um caso em um grau de complexidade mais profundo do que o normal, a autoridade policial não vai se manifestar durante o curso da investigação, pelo menos não nesse momento que a gente poderia considerar preliminar, né? Tem informações que eles ainda buscam, que não são suficientes para conseguir, por exemplo, toda essa movimentação internacional do caso. Com certeza, no momento oportuno, a autoridade policial vai se manifestar sobre o caso. Então, seja através da televisão ou qualquer outro mídia, como é um caso que tem repercussão, eles vão se manifestar. Certo, porque assim, a gente já está perto de conseguir com que a Polícia Civil, né, um certo departamento, a gente não pode falar qual, o DP, mas eles já estão indo, assim, atrás do Eduardo, e assim que eles tiverem o mínimo necessário, eles vão estar expondo a mídia, e aí sim a mídia vai poder falar, olha, nós temos um caso, um inquérito, a investigação, muitas provas, e já estamos em colaboração com a polícia da Espanha. E aí entra o caso da Convenção de Budapeste, né, de passar a informação do IP dele, das contas dele, da movimentação de internet. Como a gente já viu, ele não usa VPN, ele usa a própria imagem, ele usa o próprio rosto, a conta verificada dele, e a internet da casa dele para tentativa de golpe, que foi o caso da Aline MC. Ele fez aquela chamada de vídeo, ela gravou, e ele tá lá naquele apartamento dele lá, na maior cara de pau. Porque ele realmente acha que nada pode acontecer, que a polícia não vai poder pegar ele. Pelo jeito ele tá enganado, então, né? Exatamente. Na verdade, a forma que ele escolheu para cometer os crimes
foi de forma bem amadora mesmo, ele não se protegeu, não protegeu a imagem, IP, então tudo isso, mesmo uma investigação forense, feita pelos advogados, por detetives particulares, a gente já conseguiu muita informação e a polícia tem meios mais avançados do que a gente para conseguir mais informações ainda. Um dos motivos da autoridade policial não ceder entrevistas geralmente no início das investigações é justamente para evitar que o investigado fuja, por exemplo, porque até agora ele não sabe qual grau, qual nível que a investigação está. Sim. Se o delegado de polícia aparece na televisão falando que está em um grau avançado, que está quase... O Duduzinho mete o pé para Portugal na casa dos parentes dele, que é para onde ele iria. Exatamente. Amigos e fica muito fácil, exatamente, fica muito fácil para ele conseguir fugir, para ele se locomover para outro país ali na Europa, fica muito fácil, e aí dificulta o trabalho da polícia espanhola, na verdade. Mas fácil nem tanto, viu, Bedini? Acho que fácil nem tanto, porque assim, na época que meu canal foi pego, o meu canal mais 42, ele fez uma grana. Por mais que ele vendeu o canal barato e tal, ele fez uma grana boa. Só que ele gastou na balada. Roubou outros canais, foi pra balada. Agora, como eu tô com uma sequência de vídeos todos os dias, praticamente, outros canais de comunicação, várias pessoas também falando dele, o número de vítimas diminuiu bruscamente, quase em 90%, pelo que a gente tava calculando com o detetive youtuber. Ele não está mais conseguindo roubar contas, porque todo mundo que ele faz a proposta desconfia, vai no YouTube, pesquisa e tem milhares de vídeos que a gente faz e a pessoa vê que ele é um golpista. Antes ele conseguia fazer isso porque a pessoa pesquisava sobre ele no YouTube e não aparecia. Aparecia só Hulk BR, mas ninguém sabe o que é o Hulk BR. Que é o Eduardo Lino. Se você pesquisasse, não era vinculado ao Hulk BR. Agora é, né? Se você pesquisar Eduardo Lino, vai aparecer o Hulk BR. E isso tem atrapalhado ele de fazer novas vítimas. Então ele tá deixando de ganhar muito dinheiro. E ele tem contas a pagar, porque ele divide o apartamento com outros 2 amigos dele lá. Ele não tem mais recurso pra fugir pra longe, ele não tem mais recurso pra viver uma vida de ostentação, ele tá fudido, cara. E ele se diz um cara rico, ele se diz um cara ostentação, ele se diz que é um cara... aquela mentira toda do Instagram. Aí a gente entra no ponto. Eu já tô há 4 meses falando dele, criticando, dando motivos pra ele me processar e até agora nada. Por que que ele não pode me processar? A pessoa não pode fazer um processo de forma anônima. Quem pode, eu desconheço o sistema, o ordenamento jurídico de algum país onde você pode processar alguém de forma autônoma. Você tem que apresentar ali a sua qualificação. Nome, estado civil, profissão, seu documento, RG, CPF. Mas ele não pega uma procuração? Ele tá lá na Espanha, ele chama um advogado do Brasil e fala, eu vou assinar uma procuração, você vai ser o meu representante para processar esse cara. E aí esse advogado iria me processar. Só que se ele assina essa procuração, o advogado não teria que resolver os outros processos que estão em andamento dele? Basicamente, depende. Se for uma procuração de plenos poderes, que é a procuração mais comum que nós utilizamos no dia a dia, sim. Se ele constituir um procurador para representá-lo, ainda que o endereço seja do procurador, é possível fazer uma citação do Eduardo através da figura do procurador dele, certo. Tá bom? Então, talvez esse seja um dos motivos que ele não entre com o processo, porque aí ficaria muito mais fácil de dar andamento nos processos aí contra ele, com certeza. Ficaria vulnerável. Então, se ele tentar me processar, ele tem uns outros 20 processos que ele vai ter que segurar nas costas junto. Acho que ele não vai conseguir. Exatamente. Fora que, vamos lá, se você fosse defender o Hulk entrou em contato, Bedini, eu quero que você seja um advogado para você me defender. Vai ficar barato, vai ficar muito caro ou você nem aceitaria porque é um pepino que não vale a pena? No caso dele hoje, assim, é uma missão do lado dele, tá difícil ou se pagar bem, dá para encarar? Um ponto de vista. Essa pergunta eu te peguei agora, é uma perguntinha... Olha, para ser sincero, a título de comparação, para fazer uma defesa para um caso internacional desse nível, no caso para quem estiver sendo investigado, quem estiver sendo acusado. Fora a quantidade de processos também, né? Acho que a quantidade também conta, né? Depende da quantidade também, são vários processos, depende do valor do dano patrimonial que ele gerou, só que assim, além da defesa na esfera criminal, tem também os processos civis. Ele precisaria fazer um acordo com o escritório de advocacia para conseguir pagar esses parcelados. Dificilmente ele conseguiria pagar à vista. Eu vou falar. Não, mas ele é rico. Ele fala que é rico. Ele mora. Ele paga 10 mil numa garrafa de champanhe. Ele é rico. Então, ele precisaria pagar aí umas 10 garrafas de champanhe, então, para o escritório abrir a pasta, a documentação dele. É claro, talvez ele encontre alguém que cobre menos, que não sei. Fazer parceria, hashtag publi. Fazer parceria. Hashtag publi com advogado, ok?
Pô, tem que ser meio louco, né, pra defender esse cara aí, porque... É complicado, porque além de ser um volume de trabalho alto, que ele vai demandar para o escritório, também vai a questão da reputação. Porque existe a questão de transferência de autoridade. É o que eu penso. A reputação, às vezes, vale mais do que dinheiro, cara. Vale muito então a não pena. É só dinheiro, né? Vai umas cifras a mais aí só por ter o nome do escritório associado à imagem de uma então, pessoa. assim, o Dudu não vai conseguir processar. Primeiro, porque ele não tem dinheiro. Segundo, porque... ele não tem dinheiro porque vai ficar muito caro. Se ficasse barato, ele até poderia tentar. Ele rouba mais uns canais aí e tá tudo certo. Mas ele não tem essa grana. Segundo, que pra ele tentar processar eu ou qualquer outra pessoa, o advogado vai ter que encarar a bucha dos outros processos que ele tem. Então, já fica meio complicado pra ele. Tipo, ter que resolver tudo de uma vez. É como se ele fosse resolver uma pendência no Serasa, né? Tipo, ó, tô devendo aí nos bancos, tô devendo em loja, tô devendo parcela do carro. Mas na hora de fazer acordo, você faz acordo com um órgão só. Você entra num acordo em comum e paga de uma vez ali e limpa a sua ficha, vamos dizer. O caso dele é mais ou menos isso, né? Pra ele limpar a ficha, ele teria que limpar todos os processos. Muito Exatamente, ter que apresentar defesa em todos eles. Fora que, assim, além dos processos que a gente já sabe que tem, além dos nossos processos aqui contra ele, contra o Google, tem uma galera também que, inclusive, vem procurando, mandando mensagem, foi vítima dele e que também quer entrar com o processo. Então, assim... lembrando, você fez um Instagram só pra isso, processo, né? Muito pequena. Você fez um Instagram só pra isso. Galera, o Bedini, ele fez um Instagram novo. Então tá aí, ó, bedini.adv, mas mesmo assim vai estar na descrição. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar mensagem lá, fazer orçamento, um monte de coisa, precisar de um advogado. Você atua nessa área mais começo do mês. Total. Eu vi que você mandou um cara pra cadeia aí por 20 anos, né? Queria falar nada não, mas quem sabe aí... O crime dele foi basicamente o mesmo artigo do que o nosso colega Hulk BR fez. Tá? Interessante. Teve alguns agravantes, tá bom? Mas, inclusive, eu vou te mandar depois o print da tela do processo no site do tribunal e tá lá. Parece lá, réu preso. E logo, logo o Eduardo também vai estar na situação. É porque essa galera do estelionato, o que a galera do estelionato tem em comum é realmente achar que nada vai acontecer. Porque eles fazem a primeira vítima, tem aquela adrenalina, o dinheiro cai na conta, nada acontece. Faz uma segunda, uma terceira, uma quarta. Imagina o Hulk há 5 anos fazendo isso. E nunca nem chegou uma cartinha no e-mail, nem por e-mail, quem dera lá no apartamento dele na Espanha. Ele acaba achando que é invencível, que nada vai acontecer. Ele tem esse sentimento, só que agora ele bateu de frente com o muro, né? Porque se lascou, porque já foram mais de 30 vídeos que nós fizemos contra ele. E eu vou fazer vídeo todo dia, vamos fazer live, vamos pisar nele até ele ser preso agora. O estelionatário, comportamento... Pela média, assim, a gente percebe que eles se sentem intocáveis até baterem de frente com uma equipe de polícia, um advogado que vai atrás deles. A coisa mais fácil hoje é você conseguir localizar a geolocalização, né? O sistema, você consegue rastrear de onde o cara tá te mandando mensagem. Então, mas por mais nos que você casos que a gente vê, pessoa... mas no caso dele, ele usa um perfil dele verificado, a internet da casa. Ele tá entregando de bandeja. Muito assim, amador. Me empreendam, tá? E uma coisa que tem em comum entre estelionatários que a gente vê em filmes ou matérias que aparecem na TV é que os estelionatários, quando são pegos, eles continuam negando e são inteligentes. O depoimento, eles tentam ainda driblar, né? Pra conseguir pelo menos um semi-aberto, alguma coisa do tipo. O problema é que o Eduardo é burro. Realmente isso é o que eu posso afirmar. No meu ponto de vista, pra mim, ele é burro. Existe um sentimento comum no criminoso brasileiro quando tá no exterior. Eu não vou citar nome aqui de outros casos, mas a gente tem alguns casos até de brasileiros que se envolveram na política e que fora do Brasil cometeram crimes, delitos. Conheço um dos Estados Unidos que era youtuber famoso. Isso. Conheci pessoalmente. O cara tinha Lamborghini, mansão, não sei o quê. Pô, falou que chegou lá lavando privada e ficou rico, virou empresário. E aí agora virou um político e tá imune, né? O cara lá fora... Por enquanto, né? E o cara lá fora... Porra! Exatamente. Estelionato, e assim, exatamente esse sentimento de impunidade quando a pessoa tá fora do Brasil, parece que a pessoa sente que pode fazer o que quiser e que não vai ser preso. Não é bem assim. Caraca, mas imagina na cabeça desse cara, que eu acho que muita gente que é das antigas do YouTube sabe quem é, que virou político. Imagina assim, o cara não foi pego nos Estados Unidos, quando ele veio pro Brasil pra fugir
Ele se elegeu, cara. Mano, isso daí é cena de filme. O cara... Bizarro. É bizarro. O brasileiro foi lá e falou, não, toma aqui essa imunidade e vamos te pagar 30 mil por mês com dinheiro público pra você ficar imune e não ser preso. Será que o Dudu, se ele se candidatar a vereador, será que o Duduzinho ganha, mano? Já pensou? O Hulk BR? Vote Hulk BR. Talvez quando os fãs dele, a audiência dele completar os 16 anos... Talvez ele não, na verdade, a galera que assistia a ele hoje em dia já é pai, né? Porque ele ele é de 2016, 2017. A gente tá falando de 10 anos atrás que ele fez. Então a galerinha. O molecada deve ter pelo menos 20 anos. Pelo menos 20. Pelo menos uns 20 anos já tem. Não dá pra ficar surpreso se ele voltar pra cá e virar celebridade. O Ramsés até fez um vídeo lá, falou de mim, que ele falou, pô, toma cuidado, porque o Hulk tem dinheiro, porque o Hulk, ele tem contatos, o Hulk, ele vai se vingar de você, ele vai te processar e não sei o que. E eu falei, Ramsés, nesse ponto aí você errou feio, porque o Ramsés realmente falou que ele tinha dinheiro, que ele ia isso, porque ele falou, eu conheço ele há muitos anos, você chegou agora na investigação e tal, e errou feio. O Ramsés errou feio. Ele achou que ia processar. Essa frente do escritório que cuida de combate a fraude, estelionato, recuperar dinheiro e objetos, né, de pessoas que perderam, quando a gente lida com pessoa desse perfil, que tem dinheiro, o comportamento é totalmente diferente, eles se blindam, a exposição é menor. Exato. O Eduardo, ele se expõe muito para quem diz que tem dinheiro. Na verdade é o contrário. Quando a pessoa usa de meio fraudulento para conseguir enriquecer, o que ela não quer é exposição. Na verdade, ele usa a exposição para ter algum elemento de autoridade para conseguir aplicar o golpe dele. Bom, você me conhece há muito tempo, né? A gente se conhece da época de jogar GTA juntos aí, a gente com o Xbox 360, que era a nossa maior conquista. Quem não sabe, eu obedi a gente jogar muito GTA na época dos Xbox 360, faz tempo. E quando eu fui pro YouTube, você, né, o João Paulo também acompanharam ali, fui pro YouTube, foi ganhando notoriedade e de repente eu sumi. E foi um dos motivos. Quando você acaba falando assim, pô, eu já tenho uma condição financeira muito... aquela faixa dos 5%, não preciso mais me expor com vídeos, a galera sabe onde eu moro, o carro que eu dirijo, sabe que tem dinheiro, começa a ficar perigoso. Tive tentativa de sequestro na porta da minha casa. E aí eu falei, quer saber? Parei. É exatamente isso. Eu comecei a fazer o oposto. Todo mundo já sabe que tenho condição, sabe dos carros que eu tenho. Chegando na porta da minha casa, vem 4 caras lá, um com arma. Falei, o quê? Não. Vou me mudar, vou parar de postar vídeo, cansei. E hoje é o contrário, hoje eu posto vídeo, mas eu vou me vestir mal, vou andar com o carro velho. E quem não me conhece, eu quero que tenha a imagem que eu sou pobre, porque eu sou pobre, falido, e o meu advogado tá de prova que meu nome no Serasa tá feio o negócio. Exatamente. Eu sou muito pobre. Agora outra questão. Exatamente. Falando em dinheiro, e aí? E a nossa questão do Google lá, mano? Será que vai virar alguma coisa lá? Como é que tá? Porque o canal foi deletado, tá? Agora caiu. Agora caiu, não volta mais. O indiano perdeu. Deletado de vez o canal. Foi, porque eu tive que dar um strike onde ele não pudesse ter a contra-notificação. Porque a gente ficou nesses 2 meses de briga de... eu dar strike, ele contra-notifica, o YouTube fala que não vai se meter no caso, a não ser que alguém mande um comprovante de processo, que um está processando o outro. Só que aí um amigo meu lá de dentro do YouTube, ele falou, usa a imagem do menor de idade que tem nos seus vídeos, que é o Marquinhos. O YouTube não permite crianças com menos de 13. E eu fui lá e fiz a denúncia e falei, olha, o vídeo é meu, a imagem é minha, é o meu rosto, a minha voz e mais. O meu parente está no vídeo, é menor de 13 e a família não autoriza a exibição da imagem dele neste canal. Caso não seja removido, a gente vai processar. E aí o YouTube removeu. Quando o indiano tentava contra-notificar, aparecia pra ele que não tinha como, a não ser que ele enviasse o comprovante de documento que ele era o tutor legal da criança que aparecia nos vídeos. Ali já era outro... Sim. E aí os vídeos de fato foram deletados e depois de 7 dias o canal foi excluído e após 14 dias ele finaliza o prazo de recurso para você tentar recorrer à decisão final do YouTube e o canal de vez caiu. Aí a dúvida é, tive que fazer isso com o nosso próprio canal, porque senão o cara ia usar minha imagem, meus vídeos, que nem ele fez, né? Ele postou que eu tinha morrido lá no vídeo, ficou me aloprando. Pra quem não acompanhou, sim, o cara ficou me aloprando lá e tal, e o Google não fazia nada, o YouTube não fez nada, não era a minha imagem sendo denegrida. A questão era, ou eu fazia isso de derrubar meu próprio canal, ou o cara ia ficar zoando a minha imagem. Sabe lá o que ele poderia postar. E estando na internet, meu, até você explicar focinho de porco na tomada, já deu merda. E aí derrubamos o canal. Só que eu sei que mesmo processando agora, e vai levar meses para sair o resultado, se não anos, o YouTube vai falar assim, mas o canal foi deletado, não tem como devolver. E aí, como é que fica a nossa situação? É danos morais? Aumenta os danos morais por causa disso? Como é que fica? Isso
É uma dúvida que ficou aí. O objetivo principal era, assim, retomar o canal, conseguir, claro, uma indenização pelo valor do canal, dando material. O canal tem o valor material e danos morais também por tudo que você vem passando, né? Então, a possibilidade de ter a conta restituída não existe, ela precisa ser indenizada. Poxa, você perdeu aquele canal, ele não existe mais. Ele tinha um valor sentimental, ele tinha um valor material, precisa restituir isso para você. Além da indenização, eles dão a ordem para que o YouTube devolva o acesso para o dono original da conta. Mas se a conta deixar de existir, isso é impossível. Sim. Tem como pegar um canal, criar e te entregar um canal novo e colocar lá 1 milhão de inscritos, né? Não tem como fazer isso. Seria bom se desse, viu? Substitui. Seria até bom. Seria muito bom, né? Se conseguisse, por exemplo, fazer um drop jogar os inscritos do canal antigo pro novo, por exemplo. Eu ia querer só inscrito que assiste o vídeo até o final e dá like antes do vídeo começar. Melhor ainda, chegar a 1 milhão. Eu só quero inscrito que dá like, que assiste o vídeo inteiro, que deixa comentário legal e dá like no vídeo. Só quero esse tipo de... É o sonho de qualquer um ter esse tipo de inscrito aí. Mas já que isso é um sonho, né? Vamos lá, continuando. Então, basicamente e resumidamente é isso. Se não tem mais a conta, se eles não conseguirem um backup desse canal, eles vão ter que indenizar. Mas aí a indenização muda? A indenização muda? Vamos supor, eu tô pedindo R$1.000 de indenização e o meu canal de volta. Não tem como devolver o meu canal, então eu quero 2.000 de indenização, já que eu não tenho o canal de volta? É assim que funciona? Porque é isso que eu fiquei confuso. Não necessariamente. Não necessariamente. Vou dar um exemplo aqui. No processo, nós podemos fazer pedidos alternativos. Então, os pedidos que nós fizemos foi, além da indenização por dano material, dano moral, foi também a restituição da conta. Então, pode ser que na sentença o juiz não desse dano material, já que você conseguiu receber a conta de volta. Okay. Ou seja, se o prejuízo material era a perda da conta, o máximo que você iria receber de dano material seria o lucro cessante. O valor que você perdeu por não estar com o canal monetizando esses dias, esses meses aí que você está sem o canal, correto? Um processo desse pode levar pelo menos uns 2 aninhos aí? Pode, com certeza. 2 anos é, na verdade, um tempo esperado para um tipo de processo desse, principalmente caso suba para a segunda instância, ou o processo vai para segundo grau, caso não tenha um acordo, alguma coisa do tipo. É muito dificilmente, porque a gente acompanha no histórico do Google, raramente eles entram no acordo. Já não quero, vai para a segunda instância, onde a galera desiste. Exatamente, eles não têm um histórico de acordo, tá? Se eles perdem o processo, eles pagam e acabou, mas eles não negociam, não fazem acordo. A postura que eles têm antes de ter um processo, de não conversar muito, de não dar muita satisfação, é a mesma postura que o Google tem judicialmente, tá? Eles não se comunicam muito, é só com o juiz e é isso. Poucas ideias. O Google é poucas ideias. Tá, tem dinheiro para pagar, mas você vai ter que chegar até o fim, aguentar nossa pressão e gastar muito para tentar chegar lá e tirar dinheiro nosso. É basicamente isso. Exatamente. Foda, mano, tem que ter disposição. Tem que ter disposição. É tipo, batalhar com uma Big Tech, cara, é assustador. Mas a gente vai para cima. Aí o assunto final, a cereja do bolo. O Instagram do Dudu tá no ar ainda. Só que você ainda não foi lá na meta. O pessoal foi, a gente convocou o pessoal, os inscritos do canal Logo da Vida para quê? Para reportar a conta dele do Instagram para tentar derrubar. Não conseguimos, foram muitas denúncias, foram mais de 5 mil. Mais de 5 mil, garantido. E não caiu. Então, qual que é a questão agora? Qual que é o plano B? Fazer um dossiê, juntar tudo, todas as vítimas que quiserem ajudar, claro, juntar os prints, juntar as provas, juntar o URL dos canais que foram perdidos, as contas no Instagram também. Para fins de prova, para fins de convencimento, a gente pode levar a matéria do Google para a meta sem problema nenhum. Mostra o que ele vem fazendo já no Google, no YouTube, e a gente começa a mostrar para a meta, olha, ele está fazendo isso aqui também agora com vocês, está começando a entrar no Facebook, na meta, enfim. E aí talvez a gente consiga dessa forma, com esse dossiê, convencer a meta de derrubar a conta dele e banir essa conta e qualquer outra que ele venha criar no Instagram. É uma tentativa extrajudicial que a gente fala, né, sem envolver processo, até porque o objetivo aqui não é só a prisão, nem a indenização, o objetivo também é não permitir que mais pessoas sejam vítimas, né? Que ele continue conseguindo exercer o crime. O objetivo, eu penso assim, enquanto a gente sabe que vai demorar para a justiça ser feita, a gente tem que fazer com que ele não consiga mais fazer vítimas. E acho que isso a gente está conseguindo. Nós estamos atrapalhando bastante. Só que a nossa intenção é atrapalhar 100%. Que ele não consiga fazer mais nenhuma vítima e daqui para frente ele apenas responda pelos crimes que ele cometeu. Exatamente. Esse é o nosso objetivo. E é difícil, hein? A meta é um pouco
tem um histórico um pouco mais flexível, mas ainda assim não é garantido. Não é garantido. Pode ser que a postura seja a mesma e a gente vai esperar um processo de vocês para decidir alguma coisa. Pode ser que eles optem por isso, mas é aquilo. Após a notificação, se ele continuar, o Eduardo continuar fazendo mais vítimas, a responsabilidade civil recai totalmente sobre a Meta, porque ela está notificada, ou seja, ela tem ciência de que tem um estelionatário dentro da plataforma deles. Eles estão sendo coniventes com isso. É um e aí, na agravante. esfera civil, eles vão responder com os danos materiais ou, eventualmente, danos morais também. É isso, então, muita coisa atualizada, muita coisa mesmo, já praticamente quase uma hora aí de trocando ideia. O que você achou, Bedini? Tem muita novidade, mesmo com a justiça assim sendo lenta, não que a justiça é lenta, é porque o processo de fila, as coisas demoram mesmo, não é da noite pro dia, mas já tá andando. Na verdade, assim, os processos a partir judicial tá em andamento, almejamos o processo o mais rápido possível, mas o principal é que o processo seja robusto, que as provas sejam fortes. Isso é mais determinante para o nosso objetivo final do que o processo andar rápido, porque às vezes um processo que anda rápido você perde, não vale quanto um processo que às vezes demora, mas o final é satisfatório. A gente sempre olha para essa questão, para esse ponto. Então é isso, doutor. Muito obrigado pela participação. Pleno domingo, ó, já é 8h30 da noite. Obrigado pela disposição. Para todo mundo que quiser acompanhar antecipadamente, antes de eu criar vídeo, vir aqui falar, segue o Alberto Bedini no Instagram, mais uma vez, tá na descrição o Instagram dele. E caso você precise de uma ajuda jurídica, um profissional capacitado, entre em contato com ele, que ele e o escritório dele pode tentar ajudar a resolver os seus problemas. É isso, propaganda, ó, fazendo propaganda do Bedini. Fecha aí milhões. Ó, e vou falar, a gente tem que acelerar, porque 2026 a gente vai voltar a ser os viciados que éramos em 2013 e 14, né? Porque GTA 6 tá aí. Cara, trabalhar igual formiga agora. Eu tenho o Play aqui, eu tenho o Play 5, né? Tá encostado. Só esperando o jogo. Só Exatamente. esperando. Trabalhar até o dia do lançamento. Pegar o Muito jogo. provavelmente a gente volte no canal ano que vem aqui com o Bedini fazendo gameplay de GTA, porque é o que a gente fazia há muito tempo. Tem que chamar o João, chamar minha irmã que está nos Estados Unidos também, que ela jogava muito com a gente, e juntar aquela galera das antigas, o Brian, né, cara? Porra, o Brian o mais engraçado. Chamar o Brian, chamar essa galera, juntar os amigos da época de GTA V, que agora é todo mundo marmanjo barbado, e voltar a jogar GTA 6 e deixar um pouco de lado jurídicos, aquele lado sério, e mostrar o nosso lado mais normal, né? Com certeza. Não, o último trailer aí do GTA, pelo amor de Deus, cara, ansiedade, e agora todo mundo esperando o jogo, vamos torcer pros caras não adiarem o jogo, né? Aí você vai ter que processar a Rockstar, viu? Se eles adiarem, você vai ter que processar eles lá, doutor. Pelo menos a espera vale a pena, né? Bom, então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Foi um bate-papo mais longo. Isso que eu editei, né? Fui cortando aqui e ali. Pode ser que a gente faça live outro dia, a gente marca, vem ao vivo, a galera responde, vai responder no chat, live pix e tal. É interessante, é uma ideia. Comenta aqui se vocês gostariam de uma live da gente aqui trocando uma ideia na resenha. Só que assim, aí no caso vai ser sem gravata, sem... Então vai ser mais à vontade, mais à vontade, só na resenha mesmo, na zoeira. Estilo gameplay a live. Entendeu? Jogando GTA com o meu advogado, sabe? Uns bagulho que ia ser muito bizarro, mano. Então é isso. Bedini, mais uma vez, muito obrigado. Bom descanso aí, bom finalzinho de domingo, bom começo de semana. Valeu, Raul, igualmente, abração, tamo junto. Qualquer coisa, já sabe. Até o final. Até o final. Galera, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito. Valeu!